aqui para quem não pôde assistir a aula ao vivo. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então, olha só, pessoal. Novamente, boa tarde. Essa parte aqui, eu percebi que não vai dar tempo da gente ver toda, tá? Que é o capítulo 4 de aplicações. Mas eu vou passar por alto aqui, né? Vou passar algumas coisas por alto. Mas, de certa forma, eu não vou cobrar tanta coisa de vocês, né? E nem aplicações também, né? Pode ser que eu peça uma coisa ou outra, mas não uma questão no máximo, tá? Mas dificilmente eu vou cobrar de vocês essa parte aqui de aplicações, tá? Então, olha só. Aqui a gente tem a projeção ortogonal, né? Lá em geometria analítica a gente estuda bastante isso aqui, né? A projeção ortogonal utilizando vetores, que é basicamente essa projeção, né? Ou seja, eu posso projetar um plano F, né? Num plano alfa, né? Certo? Um plano que contém um ponto F, né? Digamos assim, né? Beleza? Então eu transfiro todos os pontos para esse conjunto de pontos que compõem esse plano aqui, nesse outro plano, né? Ou seja, F' é a projeção de F no plano alfa, né? Essa notação aqui indica, tá? Então, por exemplo, a projeção desse ponto no plano é o quê? P'. É como se eu jogasse uma luz aqui em cima, né? Jogasse uma luz aqui, uma lâmpada, né? Certo? Jogasse uma luz aqui e essa luz pegasse nesse ponto e obtivermos aqui uma sombra dela, né? Então essa daqui é uma projeção em cima desse plano, ou seja, no plano alfa. Então a gente diz que esse ponto P' é uma projeção de P no plano alfa, beleza? Então chama-se uma projeção ortogonal, né? Ortogonal por quê? Uma projeção de 90 graus, né? Gerada aqui por essa reta, né? Essa reta tracejada, na verdade, ela não é uma reta, né? Sim, só para indicar que é uma projeção ortogonal, certo? Então, chama-se uma projeção ortogonal de um ponto sobre um plano ao pé da perpendicular ao plano conduzido pelo ponto, né? Então, esse plano, né, dito de projeção é a reta, e a reta, né, essa reta é a reta projetante ao ponto, tá? Então essa reta é projetante ao ponto, beleza? Então, não quer dizer que ela sempre vai existir aqui nesse caso, né? Mas se a gente tem dois pontos, né? Claro que aqui vai passar uma reta, certo? Mas não necessariamente a gente quer mostrar essa reta, e sim a projeção, beleza? Aí também temos a projeção de uma figura, né? Uma figura aqui, no caso essa figura está em outro plano, né? Já que é uma figura plana. Então chama-se projeção ortogonal da figura no plano, um conjunto das projeções ortogonais, é um conjunto, né? Porque aqui essa figura não é única, né? Ela tem um conjunto de pontos que a compõem, certo? Conjunto de pontos dessa figura no plano. Então, essa é a projeção da figura. A gente também tem a projeção de uma reta, né? Com base na definição anterior, né? Que foi essa definição aqui de figura, né? A gente tem o seguinte, que se a reta é perpendicular ao plano, sua projeção ortogonal ao plano é o traço da reta no plano. Quem é o traço da reta? É o ponto P, que é justamente esse daqui, certo? Então é o único ponto, né? Essa projeção ortogonal, ou seja, P é a projeção da reta sobre o plano. Aí a gente usa essa notaçãozinha aqui. Deixa eu até aumentar aqui para vocês. Eu acho que está um pouco pequeno, né? Então essa projeção aqui que é feita, né? Projeção da reta é um ponto,
ou seja, é o traço da reta, né? É o ponto P. Vamos lá, aqui tem bastante coisa, tá? Mas eu vou tentar pular o máximo possível, tá? A gente também tem uma reta, né? A projeção de uma reta em outro plano. Só que essa reta R aqui, ela está contida no plano alfa. Então, se a gente jogar uma luz aqui de cima, né? Certo? Essa luz vai gerar, na verdade, essa reta aqui, que basicamente vai ser a interseção entre as duas, né? Entre os dois planos, beta e alfa. Então, a projeção de uma reta sobre um plano, né? É uma outra reta, e essa reta, na verdade, que é o traço da outra reta, né? Já que temos aqui todos os pontos que a compõem, certo? Então, essa é a nossa projeção. Vamos pular aqui mais um pouquinho. Projeção de segmento de reta também, né? A gente consegue fazer apenas a projeção de um segmento. Então, se jogarmos uma luz aqui, a gente vai ter uma sombrinha, né? Essa sombra aqui, que é um segmento em cima de um plano. Então, a gente vai ter outro segmento, a linha B', né? Então, chama-se projeção ortogonal sobre um plano alfa do segmento AB, contido numa reta não perpendicular, tá? Então, aqui é uma reta não perpendicular, certo? Então, a gente tem não perpendicular alfa. Então, a gente vai obter esse segmento A', B', onde A' é a projeção de A e B' é a projeção de B. Tá? Esse aqui não tem B' não, tá? Outro errinho aqui que eu encontrei. Tá? Então, a projeção de A do ponto A aqui, ó, certo? É A'. E a projeção do ponto B é B'. Então, a gente tem aqui um outro segmento, A', B', certo? Aqui tem alguns exercícios, eu vou pular também, né? Falei para você, não são tantas aplicações, mas tem algumas aplicações interessantes. Segmento perpendicular e segmentos oblíquos, né? A um plano por um ponto, certo? Então, essa parte aqui também eu vou pular, tá? Eu vou pular, mas é bem interessante que vocês deem uma olhada depois, tá? Deixa eu ver, o que mais a gente pode ver aqui? Distância entre dois pontos. Isso aqui a gente vê também, né? Distâncias geométricas ou distância entre pontos, retas, planos. A gente vê em geometria analítica, né? Lá em geometria analítica, a gente tem mais essa definição aqui, né? Distância de A até B, ou seja, distância, pode ser escrita assim também, né? Distância de A até B, ou seja, são dois pontos, né? Então, a gente pode escrever lá, como a gente tem coordenadas, né? A gente pode escrever como sendo a raiz de x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado, certo? Essa aqui é a definição mais usual lá em geometria analítica. Aqui é um pouco diferente, né? Então, chama-se distância entre dois pontos, né? Distintos, claro, distintos A e B, ao segmento de reta, ou a qualquer segmento congruente a AB, certo? E se AB é igual, ou se A é igual a B, então a distância entre eles é nula, ou seja, não tem distância, né? Já que eles são iguais, a distância é zero. E a indicação que a gente usa é essa daqui, ou aquela que eu fiz, né? Essa daqui é de geometria analítica. Então, a distância de A até B, ou a distância entre A e B, né? Beleza? Então, aqui a distância entre um ponto e uma reta também a gente pode obter, certo? Ou seja, tem um ponto aqui e tem uma reta aqui, certo? Para eu saber a distância entre eles, essa distância tem que ser perpendicular, ou seja,
tenho que formar um ângulo de 90 graus aqui para que eu possa calcular essa distância do ponto e a reta, beleza? E se esse ponto estiver sobre a reta, né, ou seja, eles pontos serem congruentes, então a distância é nula, né? A gente tem a distância nula, beleza? Então a distância entre o ponto e a reta é a mesma coisa que calcular a distância entre o ponto P e o ponto P'. Então, a distância entre o ponto e a reta é a distância entre os dois pontos, beleza? A gente volta para aquela distância, né, anterior. Tranquilo? Distância entre duas retas, a gente pode também ter a mesma noção. Claro que essas retas têm que ser paralelas, certo? Então, dadas duas retas paralelas aqui, né, R e S, né, um ponto sobre R, para calcular a distância entre essas retas, a distância tem que ser também perpendicular. Ou seja, eu também tenho um ponto sobre S, né, pertence à reta S, e basta eu calcular a distância entre esses dois pontos também. Então, a distância entre a reta R e S e a distância é igual à distância entre o ponto P e a reta S, que também é a distância entre o ponto P e o ponto P'. Né? Ou seja, a gente volta para a distância entre pontos também, né? A gente pode calcular da mesma forma, certo? E se as duas retas são congruentes, né? Congruentes, ou seja, as retas compartilham os mesmos pontos, então a distância é nula. Ou seja, a distância é zero, né? Não tem distância entre elas. Certo? Vamos pular aqui também. Vamos lá para a distância entre o ponto e um plano, né? Então, a gente tem um ponto aqui e tem um plano alfa. Beleza? Então, também calcular a distância entre esse ponto que está fora do plano e o plano é calcular a distância perpendicular ou ortogonal, né, a esse ponto que pertence ao plano. Então, voltamos de novo à distância entre dois pontos, né? Então, a distância entre o ponto e o plano é a distância entre os dois pontos, sendo que um deles pertence ao plano, certo? Ou seja, está sobre o plano, né? Pertence ao plano. E se os pontos forem coincidentes, né? Ou seja, se o ponto P pertence ao plano alfa, então não há distância entre o plano e o ponto, né? Entre o ponto e o plano. Ou seja, a distância entre eles é nula, é zero, já que o ponto pertence ao plano já, né? Certo? Vamos lá. Distância entre reta e planos paralelos, né? Aqui é outra definição que quem não fez ainda geometria analítica, vai ver lá, tá? Só que vocês vão ter que calcular essa distância, né? Utilizando vetores. Aqui a gente não vai calcular, né? A gente só vai ver que realmente isso acontece e de que forma isso acontece, né? Então, dada essa reta e um ponto P que está na reta, né? Certo? Sendo essa reta paralela, né? Ou seja, a reta é paralela ao plano. Então, calcular a distância entre eles é calcular a distância entre o ponto da reta e um outro ponto P' do plano, certo? De forma, de novo, perpendicular, certo? Então, chama-se distância entre reta e plano, planos paralelos, certo? Eles devem ser paralelos, a distância entre um ponto qualquer da reta e o plano, tá? Bem simples, né? Deixa eu pular isso aqui também, é a mesma coisa, basicamente. Distância entre planos paralelos, ou seja, agora eu quero a distância entre dois planos, certo? Então, calcular a distância, né? Chama-se distância entre dois planos paralelos, a distância entre um ponto qualquer de um deles e o outro plano, né? Então, eu pego aqui o plano beta, né? E calcular a distância entre o plano beta, que contém um ponto P, né? E o plano alfa,
É calcular a distância do ponto P que está em beta e do ponto P' que está em alfa, certo? Então, a distância entre os dois vai ser a distância entre os planos. Então, a distância de A até beta, certo? E a distância de P até alfa, aqui não é A, né? Por que que ele colocou A aqui? Esse Azinho aqui. É um alfa, né? Distância entre alfa e beta, distância entre os dois planos, é a distância entre o ponto e alfa, tá? Então, a distância entre o ponto P e o plano alfa, né? Que é a mesma distância entre esses dois pontos dados. Aqui é alfa, tá? Poxa, já é o terceiro erro que eu encontro no livro, né? Então, assim, ó, isso é interessante da gente ver. Por isso que eu gosto de acompanhar o próprio livro, porque a gente vai vendo onde é que tem erro, né? E às vezes a gente se confunde por causa disso aqui. Aí a gente fica aqui, ó, o livro tá certo, o livro tá completamente certo. Não é, pessoal. Então aqui, ó, aqui é alfa, né? Então a distância, que é o que eu quero, né? A distância entre o plano beta e o plano alfa. Então a distância entre alfa e beta, certo? É igual à distância entre o ponto P, que está em beta, e o plano alfa. Ou seja, calcular a distância entre os dois pontos, certo? Então, aqui outro erro aqui. Aí você fica procurando, né? Aonde é que está esse A que eu não achei aqui? Não tem A, né? Certo? Aí você conclui, só pode ser alfa. E se os planos são congruentes, né? Ou seja, são iguais, a distância entre eles é nula, né? Porque eles compartilham dos mesmos pontos, certo? Do mesmo conjunto de pontos. Distância entre retas reversas, né? Chama-se a distância entre retas reversas. É a distância entre um ponto qualquer, de uma delas, e o plano que passa pela outra e é paralelo à primeira, certo? Então, isso daqui é bem complicadinha, mas é bem simples também, tá? Basta utilizar os resultados anteriores, né? Então, a distância entre retas reversas, RS, é a distância entre R e o plano alfa, que é igual à distância entre P e o plano alfa, sendo que esse P pertence à reta R, ou seja, é a distância entre os dois pontos, né? Sendo que esse P' pertence ao plano alfa, então P'. Então, a distância entre os dois é a distância entre os planos, ou entre as retas reversas, sendo que esse ponto também pertence, né? Esse ponto P' também pertence à reta S, tá? E a reta S está contida no plano alfa, beleza? Então, bem tranquila, né? Justamente isso aqui, ó. Duas retas reversas, a reta R e a distância entre a reta S, que está contida num plano, né, vai ser a distância entre P da reta e um ponto do plano. Sendo que esse ponto aqui, não falei, né, mas pode estar fora, né? Aqui mostra fora. Mas ele pode ser um ponto da interseção entre duas retas concorrentes aqui, tá? Pode ser essa distância aqui também, beleza? Mas o ponto, né, de certa forma que como são reversas, né, pode também estar fora dessa reta S, tá? Como mostra o desenho. Aqui a existência de perpendicularismo, né? Como entre retas reversas, eu vou pular aqui um pouquinho, tá? A unicidade também de perpendicularismo entre retas reversas, depois vocês dão uma olhada, tá? Distância entre reta e plano é igual à distância entre os pontos, né? Isso aqui a gente já viu e realmente acontece, tá? Deixa eu pular aqui. Tem bastante coisa, né, de aplicação. Sendo que essas aplicações, pessoal, vocês vão ver em outra, basicamente já lá em geometria analítica, tá? Quem ainda não viu. Ângulo de uma reta com um plano, né? Então dá para calcular o ângulo, né? Esse ângulo aqui entre a reta
sendo que essa reta está contida em outro plano, né? E um plano alfa, né? Também dá para calcular, tá? Aqui tem um certo teorema, deixa eu pular aqui também, certo? Reta maior com inclive plano com relação ao outro. Também dá para calcular, né? Aqui o ângulo entre dois planos, certo? Um plano que contém essa reta A' e um plano que contém essa reta A, certo? Então aqui eu tenho dois planos, o plano alfa aqui e o plano beta. Né? Parece uma folha sendo dobrada, né? Certo? Então eu tenho dois planos ali que compartilham, né, de uma reta e vai formando um ângulo entre eles, né? Forma um ângulo entre eles, certo? E de certa forma também, dependendo de uma outra reta aqui, também forma um ângulo aqui entre essas duas retas, né? A reta que é a interseção entre os dois planos e uma outra reta que está em alfa, tá? Esses resultados são bem interessantes quando a gente pega bastante aplicação, né? Mas dificilmente eu vou colocar até. Na verdade, eu não vou colocar aplicações para vocês, mas é interessante que vocês vejam aonde tem, né? Caso vocês precisem, vocês vão voltar aqui. Aqui já está falando de superfície esférica, né? Eu não vou entrar nessa parte ainda, certo? Então, deixa eu pular aqui um pouquinho. Claro que tem aqui algumas definições de geometria plana, né? Que vocês tiveram, certo? Ponto médio, né? Certo? Então, deixa eu pular aqui um pouquinho. Pular mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui. E aqui a gente finaliza essa parte de aplicações, tá? Que eu queria só que vocês dessem uma olhada por alto, né? A gente vai lá para a aula de hoje, que isso sim pode cair na prova, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tem gente que ainda não está conseguindo. Gente que não está conseguindo ingressar na sala. Vamos lá. Definições. Diedro, né? Vamos lá para o diedro. O que quer dizer o diedro, né? Então, o ângulo diedro, ou diedro, né, simplesmente, ou ângulo diédrico, certo? É a reunião de dois semiplanos, né, de mesma origem, não contidos num mesmo plano. Então a gente tem aqui dois planos que compartilham aqui de uma interseção, né, entre eles, uma origem que é a origem deles é a reta R, beleza? Então, a origem comum, né, entre esses semiplanos é uma aresta, né, ou seja, a reta R aqui, que está indicada, R, né, certo? Do diedro, e os dois semiplanos são suas faces. Então, aqui a gente já entra na parte espacial, né? A gente já começa a tratar não de reta, ponto e plano, e sim de arestas e faces, beleza? Então, isso aqui são duas faces e eu tenho uma aresta. Então, essa figura aqui, eu chamo ela de diedro, beleza? Ou seja, o diedro, né, é formado por um ângulo R, né, uma origem R, entre alfa e beta, entre dois planos, né? Ou seja, é a união entre os dois planos, tá? Beleza? Dois planos distintos, certo? Essa é uma forma de indicar, tá? Mas não sei se vocês vão utilizar sempre isso aqui, tá? Mas pode ser que ocorra que eu utilize mais esse daqui ou esse daqui, né? Mas tem outras formas de notações, tá? Alfa, beta, né? De AR, alfa R beta, de alfa R beta, né?
para formar o diedro aqui, né? Utilizando essa mesma notação, e diedro de origem em R, né? Certo? Na aresta R. Então vamos lá. O interior e exterior de um diedro, né? Isso aqui é bem simples, mas vamos lá. Só de olhar para a figura a gente já sabe qual é o interior e o exterior, né? De uma figura espacial, certo? Então, dados dois semiplanos, né? R-alfa e R-beta na mesma origem, certo? R-alfa e R-beta, né? Certo? Consideramos os semi-espaços abertos, né? Então, aqui é aberto, né? São semi-espaços abertos, que não contém arestas e as respectivas origens, tá? Então, aqui não contém aresta, né? Desse lado aqui. Aqui também não, certo? E nem aqui dentro, né? Não contém aresta igual o R, né? Que é a nossa única aresta que aparece, certo? Que é justamente esse lado, esse canto, né? Se fosse uma parede, né? Certo? Então eu tenho aqui, sei lá, de forma mais grosseira, né? Duas paredes e um canto aqui da parede, certo? E o resto eu tenho o lado de fora e o lado de dentro, né? É bem simples de enxergar, não tem segredo, tá? Então ele denotou aqui por E1, E'1 e E2, epsilon, né? Isso aqui é um epsilon, tá? Epsilon e epsilon'1, epsilon2 e epsilon'2, como sendo com origem no plano alfa e contendo R beta, né? De R alfa e R beta, contendo o plano, né? De R alfa e R beta, ou seja, a aresta alfa e a aresta beta. Esse E'1 é oposto, né? Ao E1, ao epsilon 1, na verdade. Então são lados opostos, né? Por isso que aqui tem essa setinha, lado esquerdo, direito, certo? Indicando aqui lados opostos, né? Beleza? E o mesmo acontece com E2 e E'2, o epsilon 2, né? E epsilon'2. Então, aqui chama-se interior do diedro alfa-beta, a interseção entre epsilon 1 e epsilon 2, tá? Ou seja, a interseção entre esses dois aqui, né? O encontro entre eles aqui, né? Já que a setinha está apontando aqui de encontro uma com a outra, né? Ou seja, a interseção entre eles, entre o diedro, desculpa, o interior do diedro é a interseção entre epsilon 1 e epsilon 2, tá? Então, o interior do diedro, a gente fala que ele é convexo, tá? O interior é convexo. Os pontos interior de um diedro são pontos internos ao diedro, tá? Então, se eles estão no interior do diedro, então são pontos internos ao diedro. E a reunião de um diedro com o seu interior é um setor diedral, né, que chama, ou um diedro completo, certo? Também conhecido como diedro convexo. Não são só nomenclaturas aqui, tá? E no caso do exterior, ou seja, chama-se exterior do diedro alfa-beta a reunião entre epsilon' 1 e epsilon' 2. Então, o exterior dele, né, vai ser a reunião, ou seja, enquanto o exterior é a união, o interior é a interseção, beleza? Então, não tem muito segredo, né? Isso aqui só são partes iniciais, tá? Não quer dizer que vocês vão usar sempre esses resultados aqui, ou essas nomenclaturas, ou essas notações, tá? Mas provavelmente vão utilizar em uma questão ou outra, né? Só para indicar. Então, o exterior de um diedro é côncavo, né? A gente diz que é côncavo, certo? A gente vê isso lá em geometria plana, a gente tem aqui
quadrilátero, a gente chama esse quadrilátero de convexo, né? E esse quadrilátero aqui, ó, a gente chama ele de côncavo, né? Côncavo. Por quê? Porque ele tem essa entrada aqui, né? Certo? Então ele é côncavo. Opa, desculpa, aqui não é um quadrilátero, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Aqui é um pentágono. Ah, pode ser um pentágono aqui também, né? Deixa eu colocar aqui um pentágono também. Então aqui, o mais conhecido, né? Não regular, né? Esse aqui não é regular, é convexo. Esse daqui é não regular também, mas é côncavo, né? Também são 2 pentágonos, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5 lados e aqui também 5 lados. Então, esse pentágono é convexo, né? E o outro é côncavo. Aqui também a gente tem essas mesmas notações, né? Então, os pontos do exterior de um diedro são externos ao diedros. Tá, é bem claro, né? Se eu tiver um ponto aqui fora, ponto P, ele vai ser externo. Se eu tiver um ponto P aqui dentro, certo? Ponto P' aqui dentro, ele é interno, né? Não tem muito segredo, tá? Vamos lá para... E a reunião, né, do diedro com seu exterior também é conhecido como diedro côncavo, tá? Certo? Então, se a gente está olhando para essa parte aqui, né, olhando para essa parte aqui, né, do encontro entre os diedros, eu digo que é côncavo. Se a gente olha para cá, convexo, né, para a parte interna. Externa, côncavo. Interna, convexo. Beleza? Então, vamos lá. Diedro nulo. Diedro nulo ou raso, né? Então, esses conceitos aqui indicam que vai ser um diedro nulo, né? Se a gente tiver faces que são coincidentes, certo? Então, são faces coincidentes, então os planos são congruentes, né? Que a gente fala. E se é raso, né? A gente diz que essas faces são semiplanos opostos. Ou seja, ele vai gerar ali um plano assim, né? Então, o diedro nulo vai ser um diedro onde eu tenho aqui uma aresta, R, né? E aqui o plano beta congruente ao plano alfa, né? Certo? Já em diedro raso, né? A gente lembra de ângulo raso, né? Qual é o ângulo raso? Vou colocar aqui alfa não para não confundir. Vou colocar θ. O ângulo raso ele forma 180 graus. Então a gente tem aqui que a aresta R, né? Desse lado aqui a gente tem um plano beta, desse outro lado aqui a gente tem plano alfa, né? É como se fosse um caderno aberto, né? E aquele macarrãozinho, né, que une as folhas são a reta, né? Então, um caderno aberto. Aqui um caderno fechado, né? Ou seja, as folhas são congruentes, né? Quer dizer que está uma em cima da outra, eles são iguais, tá? Bem simples, né? Não tem muito segredo. Ou seja, aqui o ângulo formado aqui a gente sabe que é 180 graus, né? Certo? Bem simples, né? Não tem segredo. Claro que tem muita gente que não consegue, né, enxergar essas coisas geométricas, porque dependendo dos professores que tiveram, né, não consegue realmente ter essa noção, né? Porque os professores realmente não passam, tá? Lá no ensino médio, eu lembro que eu não tive trigonometria, e eu apanhei um pouquinho com trigonometria, mas eu comecei a estudar e aprendi, né? Aprendi sozinho, basicamente, tá? Então, essas coisas assim, a gente tem que realmente tentar ler, estudar, para ver se sai alguma coisa, senão é complicado, beleza?
Então vamos lá. Seções, né? Ou secções, né? Também os livros antigos traziam secções, né? Então uma seção de um diedro, né? O que é isso? Então seção de um diedro é a interseção do diedro com um plano secante à aresta, certo? Então a gente tem aqui os planos alfa e beta, certo? Os planos não, as faces, certo? E aqui a gente tem a aresta R, certo? E a gente tem aqui um plano R, não sei por que deu o nome de R, mas plano R, que é secante à reta, ou seja, a aresta, né? É secante à aresta. Então, como ela é secante, ela vai formar aqui uma interseção entre os outros dois planos, certo? Então a gente diz que é seccionado, né? Ou seccionado, né? Então a gente tem uma secção, ou seja, esse plano corta o diedro, certo? Ao meio. Então se ele está cortando ali ao meio, então ele vai gerar aqui uma interseção entre eles, certo? Isso aqui é interessante porque muita gente acaba não entendendo o que significa isso quando vai ler uma questão, né? O que uma reta secciona, ou um plano secciona ou corta, né? Então ele secciona, ele corta ali, não quer dizer que ele corta e separa, mas sim ele corta e fica naquela posição, né? Certo? Então, o que vai acontecer quando ele estiver cortado naquela posição? Aí a gente vai ver essa imagenzinha aqui, certo? Que são duas retas que se encontram num ponto em comum com a reta da aresta, né? Que é dita aresta aqui, que é o ponto R. E aqui, claro que a gente vai formar um ângulo, né? Entre essas duas retas no plano R. Tá? Então, a secção do diedro, né? De um diedro é um plano dado. Então, esse plano aqui, né? Esse plano aqui, certo? Foi gerado pelo diedro. E a secção desse plano R. Então, nessa figura, a gente vê que há formado, né, um ângulo aqui entre a reta R e B, né? Ou seja, o ângulo ARB, né? Que é a origem, né, ali. Ou seja, AB, né? Ou seja, a gente tem um encontro aqui entre a reta A e B. Então, a secção também a gente sabe que é um plano, né? Secção aqui do diedro, certo? Então, essa parte aqui é a secção em vermelho que eu pintei, é a secção do diedro alfa RB, beta, tá? Alfa R beta, beleza? Uma propriedade aqui, né, diz a seguinte, que duas secções paralelas de um diedro são congruentes. Então, a gente tem essas duas secções aqui, certo? AB e a linha B', certo? Então, a gente seccionou e encontrou esses outros duas secções paralelas, dois cortes paralelos. Então, esses dois cortes, né, a gente tem que eles são congruentes, certo? Beleza? Secção reta ou secção normal, né, ou seção normal. Então, a gente tem uma reta, secção reta ou secção normal de um diedro, é uma secção cujo plano é perpendicular à aresta do diedro. Tá? Aqui não é perpendicular, né? Como vocês podem ver, aqui não é perpendicular, tá? Aqui não vai ser perpendicular, aqui não, como ele está falando, ele é um corte secante, certo? Então aqui vai formar um ângulo, aqui também um outro ângulo. Ou podem ser idênticos também, né? Esses ângulos, tá? Mas nesse caso aqui é secante, ou seja, não é 90 graus com a aresta do diedro, certo?
Já que nesse caso é 90 graus, com a aresta do diedro. Então, é perpendicular, beleza? Então, aqui nesse caso, a gente tem que o corte vai ser perpendicular. Então, o que que acontece nesse caso? A gente vai ter aqui duas retas aqui, né? No plano da secção, certo? Ou seja, vai ser a interseção entre esse plano do corte, certo? Com o diedro, beleza? Então, esse plano com o diedro, eu vou ter aqui o plano epsilon ou x, y, tá? Então, esse plano x, y é secção da reta do diedro da aresta, né? Da aresta R. Então, o plano, esse plano x, y que foi formado aqui, né? Esse planozinho aqui, certo? Ele é perpendicular a R, ou seja, x é perpendicular a R e y é perpendicular a R. Então, todo esse plano x, y é também perpendicular a R, beleza? Então, nessa figura aí, a gente vê que realmente esse plano x, r, y, né, ou x, y, né, utilizar mais esse daqui, melhor, né? É secção da reta normal, da reta ou normal ao plano, né? Desculpa, ao plano não, ao diedro, tá? Então, é normal ao diedro ou perpendicular à reta, né? A reta não, a aresta, tá? Isso aqui vai confundir até vocês, né? Já está me confundindo, vai confundir vocês também. Então, aqui nesse caso, quando eu trato de diedro, isso aqui é a minha aresta, certo? E esses dois planos aqui, né? São minhas faces, beleza? Então, a secção aqui entre o diedro e esse outro plano aqui, né? Sendo que o plano é perpendicular a R, então a gente vai ter esse plano aqui, x, y, né? Perpendicular ou normal a esse diedro, né? Normal que a gente fala é 90 graus, né? Certo? Vamos lá. Então, propriedades, né? Outra propriedade é as seções normais de um mesmo diedro são congruentes. Tá? Então, secções normais de um mesmo diedro são congruentes. Basta olhar para esse outro aqui, né? Se as secções paralelas são congruentes, as secções normais também vão ser congruentes, tá? As outras vão ser também congruentes. Bem parecido, né? Então, de fato, as duas seções normais, de um mesmo diedro são seções paralelas e, portanto, são congruentes, tá? Ou seja, recai nesse mesmo desenho aqui, tá? Só que aqui eles são congruentes aqui e aqui, né? Ou congruente não, perpendicular aqui e aqui também, né? Só basicamente é o mesmo desenho, só que agora perpendiculares, beleza? Aqui a gente tem um diedro reto, né? Então ele vai ser um diedro reto se somente se a sua secção normal é um ângulo reto, tá? Então secção normal tem que ser um ângulo reto. Um diedro agudo, né? Vai ser um diedro agudo, se a sua seção normal é um ângulo agudo, né? Tem muito segredo aqui, também é bem simples, né, de compreender, certo? Diedro obtuso, então vai ser obtuso se somente se a seção normal for obtusa, né, um ângulo obtuso, beleza? Vamos lá para diedros adjacentes. Então, dois diedros são adjacentes, certo? Ou seja, um seguido do outro, ou um compartilha alguma coisa do outro, né? Então, eles são adjacentes. A maioria das vezes, nesse caso aqui, como vocês podem ver, se eles são adjacentes, é porque eles compartilham a mesma aresta, certo? Se somente se
as seções normais são ângulos adjacentes, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, 3, né? Ou vai ter o diedro, né? E vai ter um outro diedro aqui, só que esse diedro compartilha a outra face, então vou ter 2 diedros adjacentes, certo? Um diedro alfa, alfa beta, certo? E o diedro beta gama, certo? Então eles são adjacentes, certo? Essas 3 faces são adjacentes. Logo a gente vai ter, né, se a gente observar aqui só para os ângulos, certo? Ângulos adjacentes, certo? A gente vai ter ângulos adjacentes, ou seja, eles compartilham o mesmo lado, né, que é esse lado aqui, ou aresta, né, ou reta, né, certo? Então esses ângulos aqui são ditos adjacentes. Tá? Eu creio que vocês já viram isso lá em geometria plana, né? Tá? Então, num plano perpendicular, a reta R, né? Se a gente for pegar aqui, a gente vai observar só isso, né? Já que essa reta Y pertence a beta, Z pertence a gama e X pertence a alfa. E aqui R é o ponto de encontro entre as 3, né? E a aresta R, né? Que é a origem, no caso. Vamos lá para diedros opostos. Eu acho que nem vai dar tempo da gente ver tudo aqui de diedros, né? Mas vamos tentar. Diedros opostos pela aresta. Então, 2 diedros são opostos pela aresta, certo? Somente se as secções normais são ângulos opostos pelo vértice. Isso aqui a gente viu lá em geometria plana, né? Ângulos opostos pelo vértice, ou seja, a gente tem que esse ângulo é congruente a esse, né? Porque são opostos pelo vértice, certo? Então, aqui também a gente vai ter a mesma noçãozinha, só que agora com diedros, né? Eu vou acrescentar aqui as minhas faces a essas retas, né? Certo? Já que as retas estão contidas nessas faces ou nesses planos. Desculpa, nesses planos, né? Então, vamos lá. Então, a gente diz que diedros são opostos pela aresta. Então, aqui a gente tem também, né? Ângulos opostos por quem? Pela aresta, certo? E não somente pelo vértice, beleza? Então, se a gente observar somente essas retas, né? A reta X e a reta Y, realmente a gente vai obter apenas o ponto aqui, né? Que é justamente um vértice, que é esse outro desenho aqui ao lado. Então, olhando na parte plana, realmente são ângulos opostos pelo vértice. E já quando a gente está tratando de diedros, são opostos pela aresta, né? Pela sua aresta. Beleza? Vamos lá. Aqui tem só uma descrição simples, né? Mas eu já falei basicamente o que está escrito ali. Vamos lá para diedros congruentes, né? O bissetor e medida. Certo? Então, congruência. Como é que a gente sabe que 2 diedros são congruentes ou um diedro é congruente ao outro, né? Então, definição diz o seguinte, que 2 diedros são congruentes, né? Somente se a seção normal de um é congruente à secção normal do outro, tá? Então, as secções têm que ser normais, né? Ou seja, tem que obter ali um ângulo de 90 graus entre essas secções, tá? Então, tá aqui os desenhos, né? Então, 2 diedros são congruentes, certo? Se, ou seja, eu tenho um diedro, certo? Eu tenho o diedro 1, certo? E aqui eu tenho o diedro 2.
Então, esses dois diedros aqui, eles vão ser congruentes se o quê? Se somente se uma secção normal, ou seja, essa secção aqui, for normal a essa outra secção aqui, certo? Então, essas duas secções são congruentes, né? Uma secção é congruente da outra, né? E elas são normais, certo? Essas secções são normais, ou seja, forma um ângulo aqui de 90 graus. É um corte perpendicular que eu fiz aqui nesse diedro, nesses dois diedros, certo? Beleza? Então, eu tenho que eu tenho aqui uma congruência entre diedros, beleza? Então, aqui eu tenho, se os planos, né? Ou as secções normais, né? E XY e X' e Y' são respectivamente secções retas, né? Dos diedros alfa, beta e alfa', beta', né? Ou alfa, beta', beta', certo? Posso descrever assim também, certo? Temos, então, que se o diedro alfa, né, o diedro alfa, beta vai ser igual ao diedro alfa', beta', se somente se, né, os dois planos são congruentes, formados por eles, né, o XY e o X', Y', tá? Beleza? Bem simples, né? Não tem muito segredo aqui. Bissetor de um diedro, né? Como é que a gente encontra? Então, um semiplano, né, é um bissetor, né? A gente tem lá na geometria plana, né? Se a gente tem uma reta, digamos aqui, origem O, né? Aqui um ponto A, aqui um ponto B, né? E aqui eu formo um ângulo entre esses dois segmentos de retas. E se eu corto esse ângulo ao meio, né? Ou seja, aqui eu tenho a mesma medida que eu tenho aqui. Ou seja, se aqui é, sei lá, 45 graus, 45 graus, aqui também vai ser 45 graus, certo? Cortei o ângulo ao meio, em duas partes iguais. Aí, qual é o nome que eu dou para essa reta que cortou o ângulo ao meio, né? Eu chamo de bissetriz, certo? Bissetriz. Então, essa reta aqui, né, eu chamo OP, né, um segmento OP, é a nossa bissetriz. Aqui eu tenho um bissetor, né? Um bissetor, ou seja, eu corto ao meio o setor do diedro. Então, eu tenho um semiplano, né? Aqui eu não vou ter mais uma reta, né, que corta em ângulos iguais, e sim um semiplano, tá? Agora eu vou ter um semiplano, e ele é um bissetor, eu vou chamar ele de bissetor, né, de um diedro, tá? Então, aqui eu chamo uma bissetriz, aqui eu chamo de bissetor. Se e somente se ele possui origem na aresta do diedro e divide os dois diedros adjacentes e congruentes, tá? Beleza? Então, aqui, se eu corto o ângulo em duas partes iguais, aqui eu vou cortar divide os dois diedros adjacentes e congruentes, né? Eu vou dividir em dois diedros, né? Ou seja, eu tenho o diedro, então se esse gama, né? Aqui, ó, gama, deixa eu só achar aqui um pouquinho que eu não, aqui. Então, nesse diedro aqui, eu tenho que gama é bissetor do diedro alfa beta, certo? Ou seja, esse ângulo é igual a esse,
certo? Eles são congruentes, porque eu tenho aqui que esse setor aqui, né? Essa seção, na verdade, XY vai ser congruente à outra seção YX, tá? Então, se essas duas seções YZ, na verdade, né? YZ e XZ são congruentes, né? Aqui é X, ó, aqui é Y, ou Z, e aqui é X, tá? Aqui é Y, Z e X. Então, se os duas secções são congruentes, logo o diedro, né, ou o semiplano aqui, né, ele corta o diedro, ele é bissetor do diedro, né? Já que ele tem aqui, corta em duas seções congruentes, certo? Essa é uma outra forma de ver, tá? Sem ser olhar para o ângulo, né? Mas trazendo aqui para os ângulos, né, a gente vê que realmente a gente tem aqui dois ângulos, já que Z é a bissetriz de XY, né? Então, XY, a gente tem um ângulo aqui formado, então esse Z aqui vai ser a bissetriz, né? Já que esse Z está sobre o semiplano gama, beleza? Então, vamos lá. Medida de um diedro, né? Como é que a gente tem algumas medidas? Deixa eu ver o horário. Tá ok. Acho que a gente vai só falar dessa medida aqui. Na próxima aula a gente vem aqui, tá? É complementos dos diedros. Eu acho que está acabando aqui diedros. Deixa eu ver se dá tempo da gente ver tudo. E aqui tem alguns exercícios. Ainda tem mais coisas aqui. Então vamos até os exercícios, né? Aí depois a gente vê mais coisas sobre diedros. É bastante coisa, tá, pessoal? Por isso que eu estou falando assim de forma bem rápida e eu estou pulando algumas coisas, tá? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então vamos ver aqui medida de um diedro, né? Então usando a analogia do ângulo, né, do plano, a gente pode somar, né, diedros fazendo o seguinte. Então a seção normal do diedro, né, do diedro soma ou do diedro diferença, né, de dois diedros é congruente à soma ou diferença de secções normais dos diedros considerados. Tá? O que quer dizer isso? A gente vai ver depois. Mas é basicamente, não é cálculo em si, né? E sim a soma deles dois, né? Soma dos diedros, né? A medida dos diedros. Então, a gente tem aqui a desigualdade também, né? Entre diedros, tá? Então, se um diedro é maior ou menor que o outro, certo? A secção reta do primeiro é maior ou menor do que a outra, certo? Respectivamente. Que a seção da reta do segundo e reciprocamente, né? Ida e volta, né? Vale a ida, vale a volta também, tá? Então, como a congruência entre dois diedros é dada pela congruência entre as suas seções retas, tá? Então, se a gente tem a seção reta do diedro soma, certo? E a soma das seções retas dos diedros são parcelas, né? Diedros parcelas. Então, a desigualdade entre os dois diedros é dada também pela desigualdade entre suas secções retas, né? Então, podemos provar que todo diedro é proporcional à respectiva secção, certo? Então, a gente tem a seguinte: a medida de um diedro é a medida da sua secção reta, tá? Então, dessa leitura que a gente fez, resulta nessa definiçãozinha, né? Que a medida de um diedro é a medida da sua secção reta. Então, se a gente tem aqui um diedro, né? Formando aqui um ângulo de 90 graus, né? Ou seja, cuja secção normal,
mede 90 não, desculpa, 30 graus. Então, sua secção aqui, certo? Mede 30 graus. Beleza? Então, a gente tem aqui o diedro de 30 graus, tá? A gente chama isso aqui de diedro de 30 graus. Beleza? Se a gente tem um diedro reto de 90 graus, então a secção normal é um ângulo reto. Então, a secção normal aqui vai ser um ângulo reto aqui, certo? De 90 graus. Então, a gente tem um diedro reto, beleza? Chama isso aqui de diedro reto. Vamos lá para diedros complementares para a gente finalizar a aula de hoje. Diedros complementares ou suplementares. A gente sabe que essas palavras aqui estão atreladas aqui a ângulos, né? Então, a gente sabe que 90 graus, né, a gente fala de complementar. Qual é o complementar do ângulo de 30 graus? O ângulo de 30 graus, o complementar dele é 60. Por quê? Porque a gente sabe que a soma deles tem que dar 90 graus, né? E dos suplementares? Suplementares também, né? Só que agora a sua soma tem que ser 180 graus, né? Então, se eu tenho aqui, sei lá, 120 graus, qual é o complementar de ou do suplementar de 120 graus? O suplementar dele é 60 graus, né? Porque 60 mais 120, 180. Então, aqui a gente tem que o suplementar está atrelado a 180 graus e o complementar a 90 graus, beleza? Então, vamos lá para os diedros. E quando eu venho para diedros, o que é que eu tenho? Que diedros complementares, né, serão complementares somente se suas secções normais forem complementares, certo? Ou seja, a soma de suas medidas for 90 graus, tá? E outros dois diedros, né? Dois diedros são suplementares, serão suplementares, somente se a soma de suas medidas for 180. Ou também que suas secções normais são suplementares, né? Aqui ele só inverteu, né? O de 90 e o de 180. Tá? Então aqui tem vários exercícios, tá? Resolvidos. Aqui vocês usam algumas definições lá de trás, né? Tá? Algumas definições vocês vão utilizar aqui, mas não são difíceis, tá? É porque a gente vê assim, né? O desenho, essa coisa deve ser difícil. Não é, tá? Vocês observarem, tirando os desenhos daqui, tirando esse desenho daqui, o que sobrou aqui, ó? 2 linhas e mais 3 linhas, 5 linhas. Isso é porque foi explicado, né, a questão. Mas se não for explicado, né, fica bem mais simples. E não for desenhado também, né? Mas de preferência é bem melhor desenhar, que você já tem uma noção do que você está respondendo, né? E a mesma coisa, né? Aí, ó, mesma coisa aqui, né? Então, ó, uma linha, depois eu tenho mais algumas linhas aqui. Isso aqui é só uma nota, né? Você observar, tá? Aqui não, aqui já tem bastante cálculo, né? Então, essa questão aqui, ó, diz o seguinte, que um diedro mede 120 graus. Então, aqui eu tenho 120 graus, beleza? De um ponto situado no seu plano bissetor, bissetor, então eu tenho um semiplano alfa que corta esse ângulo de 120 graus em duas partes iguais, ou seja, 60 aqui, 60 aqui. Esse setor, né? Certo? A 12 centímetros da aresta. Então, 12 centímetros da aresta. Certo? Então, aqui eu tenho um encontro aqui, né? Aí, se vocês observarem, forma dois triângulos aqui, né? Já que eu tenho aqui uma
reta aqui que passa também, que tem origem, né, nessa aresta R aqui do plano alfa com beta, certo? E traçam-se perpendiculares as duas faces, né? Então, perpendicular, opa, é uma seção perpendicular, beleza? Dos pés dessas perpendiculares traçam perpendiculares à aresta do diedro. Então, também são perpendiculares. Essas arestas aqui, certo? Perpendiculares aos planos, beleza? É isso que ele está falando. Calcule o perímetro do quadrilátero assim formado. Então, ele quer que você calcule o perímetro do quadrilátero, né? Aí você vai ter que recorrer a quem? Aquela trigonometria no triângulo retângulo, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí você calcula e encontra uma aresta, né? Cateto oposto, cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Aqui é cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Então, quem é a hipotenusa? É a distância de B, ou de P até A, né? P até A, distância de P até B, né? De P até B é a hipotenusa. De P até A é cateto adjacente. Então, eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, certo? Esse triângulozinho e vou transferir para cá. Então, quem vai ser esse triângulo? Aqui é o ponto A, aqui é o ponto P, aqui é o ponto B, certo? Então, aqui vai ser a nossa hipotenusa, aqui é o nosso cateto adjacente, aqui é o nosso cateto oposto. Por quê? Aqui que fica, né, no ponto P, aqui que fica o nosso ângulo? Não, né? É aqui no ponto B, certo? Fica aqui no ponto B, certo? O nosso ângulo está aqui, ó. É o ângulo PBA. Então, 60 graus é aqui em cima. Então, a gente pode fazer cateto oposto ao ângulo, que é esse, né? Ou seja, o AP é o nosso cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é o lado maior, né? Que é esse lado aqui, que é o lado BP ou PA, PB, né? E aqui está PA, né? Certo? Pegou ao contrário, mas não tem problema. A medida é a mesma, né? Então, cateto oposto sobre cateto, ou sobre a hipotenusa, é o nosso seno, né? Então, o seno do ângulo, né, vai ser cateto oposto, PB, PA, né? Sobre a hipotenusa, PB. Beleza? E assim calcula os outros também, né? Qual é o cosseno? Cosseno é cateto adjacente, que é AB sobre PB, é a hipotenusa. Também calculamos, né? Beleza? Então aí fica fácil, né? Então a gente encontra aqui quem quais são as suas medidas, né? Só que ele deu aqui que a 12 centímetros da aresta, né? Então esse PB mede 12 centímetros. De P até B mede 12. Né? A gente foi substituindo aqui, certo? Só que BC, né? De B até C, né? Ele calcula também e mede 6. Aí vai calculando também o PC, né? PC mede 6, ou 6 raiz de 3. Né? E basta a gente somar, porque o que a questão pede? Pede o perímetro, certo? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, somando todos os lados aqui, a gente vai ter a soma desses valores que a gente encontrou, certo? Então, a gente vai ter aqui, simplificando, né? 12 vezes raiz de 3 mais 1 centímetros. Beleza? Então, não é... Claro que são questões que envolvem outras questões, né? No caso, trigonometria no triângulo retângulo, né? E a parte de geometria plana, que é isso aqui, né? Que é o perímetro. Beleza? Ou seja, você tem que saber de todos os lados, né? A distância daqui até aqui, de A até B, de P até A, de C até P e de B até C, né? E depois somar essas arestas, né?
você encontrou as medidas, beleza? Então, basta fazer a leitura, né? Então, você sabe que o ângulo formado é 120 e que eu tenho um bissetor. Opa, se eu tenho um bissetor, então ele corta aqui a seção em 2 ângulos iguais, 60 para cá, 60 para cá. Aí você só vai formando aqui, né, o seu quadrilátero, já que ele diz que a 12 centímetros da aresta traça-se perpendiculares. Então, 12 centímetros para cá, eu vou traçar uma perpendicular. 12 centímetros para cá, eu vou traçar uma perpendicular. E essa perpendicular vai de encontro ao ponto P, certo? Aí eu tenho meu quadrilátero. Aí você sabe calcular triângulos, né? Usar a trigonometria no triângulo retângulo. Então eu vou utilizar esses 2 triângulos retângulos e calcular, né? Certo? Então é bem simples, né? Não tem segredo. E é isso, pessoal. Acho que na próxima a gente vê mais coisas. Como eu falei, vão fazendo os exercícios, porque nossa prova vai sair daqui. Secções igualmente inclinadas e congruência de diedros, tá? Eu acho que aqui fica bem perto da gente terminar essa parte. Aqui, ó, já envolve aquela parte lá dos casos, né, de congruência entre triângulos, né? Então, aqui já envolve algumas coisinhas de plana também, né? Por isso que é pré-requisito para essa disciplina, tá? E depois a gente vê triêdos, tá? Eu espero que dê para a gente terminar antes da primeira prova, né? Que eu marquei lá para o dia, se eu não me engano, dia 17, dia 16, né? Ou é dia 15? Dia 16 é dia 15, tá? Então vejam lá, tá no plano de ensino, tá? Qualquer dúvida, me avisem, tá? Porque não fiquem com dúvida, porque tem gente que deixa passar a prova, professor, você não avisou. Mas eu avisei logo na primeira aula, né? Que vai ser naquela data. Se não der, se a gente terminar antes, né? A gente faz a prova antes, né? Pode até adiantar, mas é de preferência naquela data, tá? Então, fiquem atentos aí à prova, tá? Beleza? E a gente se vê na próxima semana, beleza? Dúvidas? Perguntas? Eu sei que é complicado, pessoal, mas é pegar a caneta, o lápis e começar a fazer, porque senão não sai mesmo, tá? E eu estou usando basicamente o livro para que realmente vocês vejam que eu não estou tirando nada da minha cabeça, né? Estou vendo tudo do livro, fazendo tudo do livro. Claro que tem exercícios ali que você tem que interpretar, né? Saber o que é que está dizendo ali na questão. Como eu falei, lá tem o quê? Tem o diedros, né? O que é um diedro? Aí você tem que saber para pelo menos ter um entendimento do por onde começar, né? O que é uma secção normal, né? Perpendicular, certo? Então, isso tudo, né? Ou o que é um bissetor, certo? Isso tudo aí faz diferença ali na hora da resolução da prova, tá? Beleza? Tem uma dúvida? Então a gente se vê na próxima semana, tá? Bom final de semana aí para vocês e até a próxima.